Oi, eu sou a professora Gabriela Oliveira Freitas e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre justiça gratuita, que está prevista nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. E eu sei que volta e meia surge um monte de dúvidas sobre quem que tem direito a essa justiça gratuita, o que está incluído nela, e isso significa que a gente é isento de pagamento de custas, despesas, honorários? Então, bora lá esclarecer essas questões? Quando falamos que uma parte é beneficiária da justiça gratuita, significa que foi reconhecido dentro do procedimento judicial que essa parte não tem condição de arcar com esses pagamentos ocorridos ao longo do processo, sem prejudicar a sua própria subsistência. Significa que a renda daquela parte está comprometida com outras despesas pessoais, a ponto dela não conseguir custear o procedimento. E não é porque a parte não tem condição de custear o procedimento que a gente vai impedi-la de atuar dentro de um procedimento judicial, certo? Então, por isso é deferida para essa parte a justiça gratuita. Isso não significa isenção de pagamentos de custas, despesas e honorários. Significa que ela não terá que adiantar esses valores. Mas vocês vão observar por aí, nas sentenças em que uma das partes tem justiça gratuita, que é possível que o juiz a condene ao pagamento desses valores, constando ali no final, assim, ó, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pádio da justiça gratuita. Essa suspensão da exigibilidade significa que se em até 5 anos essa parte mudar de situação financeira, o credor vai poder cobrar esses valores. Passados 5 anos, não mais. Mas em até 5 anos esses valores poderão ser cobrados se houver, obviamente, modificação na situação financeira da parte. No momento em que foi deferida a justiça gratuita, ela não tinha como pagar custas, não tinha como pagar honorários, mas é possível que essa situação se modifique depois. Então, esses valores podem vir a ser cobrados num prazo de 5 anos, passados 5 anos, não mais, ok? E como é que funciona esse deferimento da justiça gratuita? Quem que tem direito a isso? Primeiro que eu tenho uma presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita pela parte. Quando a parte informa, ou na sua peça inicial, ou na sua contestação, ou em qualquer outra peça ao longo do procedimento, tá? Porque pode ser que a parte tenha começado com condições de pagar, mas essa situação tenha se modificado. Quando a parte informa que ela não tem condição de arcar com as custas, despesas e honorários do processo, junta lá uma declaraçãozinha de hipossuficiência financeira, significa que isso tem presunção de veracidade, né? Mas presunção é algo que está aí no mundo para ser desconstituído. Então, é possível que essa presunção caia por terra diante de elementos que comprovem que aquela afirmação da parte não é verdadeira. Então, vamos supor que o autor apresenta na sua petição inicial uma declaração de hipossuficiência falando não tenho custas, não tenho condição de arcar com as custas do processo. Tô sem grana, a vida tá difícil, a vida do brasileiro já é difícil, né? Então ele faz essa afirmação. Se não tem nada naqueles autos que permitam que o juiz possa duvidar dessa afirmação, a medida é deferir a justiça gratuita. Agora, tá lá o sujeito discutindo revisão de contrato bancário de financiamento de veículo, e esse sujeito financiou um veículo de R$500 mil. Eu falo, opa, quem financia um veículo de R$500 mil é porque tem dinheiro, tem renda. Então eu tenho elementos que podem me conduzir a uma dúvida sobre essa situação alegada pela parte de hipossuficiência financeira. Diante dessa dúvida fundada, tá? Não é uma dúvida aleatória, não, é uma dúvida fundada. O magistrado pode pedir para a parte que produza provas sobre a sua alegação de hipossuficiência financeira. E só depois ele pode indeferir o pedido de justiça gratuita, tá? Não tem esse trem de bati o olho na petição inicial, tô achando que a parte é rica, bora lá indeferir esse pedido. Não. Diante de dúvida fundada, o juiz primeiro oportuniza a produção de prova para depois, se for o caso, indeferir esse pedido. Também pode acontecer de a parte contrária impugnar o pedido de justiça gratuita. O autor formula o pedido na sua inicial, o juiz defere, a vida vai seguindo, e o réu, na sua contestação, apresenta uma preliminar, falando, olha, o autor está falando que não tem condição de custear o processo, mas ele tem sim. E eu sei que volta e meia aluno meu pensa assim,
que o réu tem a ver com isso? Quem tem a ver com isso, doutores, na verdade, é o advogado da parte contrária, porque senão os honorários de sucumbência dele terão ali a exigibilidade suspensa, como eu mencionei anteriormente. Então, ele está muito interessado na revogação da justiça gratuita concedida à parte contrária, ok? Então, resumindo então, pessoa natural, quando afirma essa hipossuficiência financeira, eu tenho uma presunção de veracidade. Essa presunção de veracidade é exclusiva de pessoas naturais, tá? Pessoa jurídica pode pedir justiça gratuita? Pode, mas tem que comprovar que está em situação ali de total tragédia financeira para que esse benefício seja deferido. Também é comum a gente ver deferimento desse benefício para algumas pessoas jurídicas que são sem fins lucrativos, como algumas fundações, entidades assistenciais. Mas presunção de veracidade para a pessoa natural. E só vai poder ser indeferido esse benefício diante de provas de que a parte não foi verdadeira na sua afirmação de dificuldade financeira. Então, se o juiz quiser indeferir, primeiro ele vai ter que, se ele tiver dúvida fundada, ele olhar e falar assim, olha, a parte falou que não tem condição financeira, mas eu tô achando que tem. Ele vai primeiro oportunizar a produção de prova para depois indeferir o benefício. Caso ele defira, ainda é possível que a parte contrária faça uma impugnação à concessão desse benefício, trazendo aí provas que permitam concluir que não são verdadeiras as afirmações do autor. E aí sim, esse benefício poderá ser revogado. Esse pedido pode ser feito a qualquer tempo do procedimento? Pode. Só que lógico que, se eu paguei as custas ao longo da primeira instância inteira e na fase recursal eu alego que eu não tenho condição financeira, eu tenho que provar que minha vida financeira mudou, né? E que pode acontecer, né? Então, se for ser formulado esse pedido no curso do procedimento, eu tenho que comprovar que houve modificação na minha situação financeira. Detalhes importantes sobre justiça gratuita. O juiz indefere o meu pedido de justiça gratuita, decisão interlocutória contra a qual cabe agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015. Eu preciso recolher preparo nesse recurso, não porque eu estou justamente discutindo a justiça gratuita. Então, se for objeto do meu recurso a discussão sobre a concessão da justiça gratuita, eu não preciso recolher preparo. Outro detalhe importante sobre fase recursal. Juiz profere sentença, tá todo mundo muito feliz e satisfeito, menos o advogado, que teve os honorários advocatícios fixados num patamar que ele não curtiu muito, e aí ele quer apresentar um recurso, ainda que seja em nome da parte, porque é possível, não precisa ser em nome do advogado, tão somente sobre os honorários advocatícios. Nesse caso, é necessário ou que ele formule um pedido de justiça gratuita ou que ele recolha as custas do recurso, né, o chamado preparo recursal. Porque aquela justiça gratuita concedida à parte, ela é pessoal, ela não se estende aos interesses do advogado. Então, se o recurso é só sobre honorários, que é interesse exclusivo do advogado, ainda que esse recurso possa ser interposto em nome da própria parte, não do advogado, os benefícios da justiça gratuita não se estendem para o advogado, devendo ele formular o seu próprio pedido ou recolher o preparo recursal. Espero ter sanado algumas dúvidas de vocês sobre justiça gratuita. Até mais e bons estudos!